Bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário Tanque de Betesda. Hoje, nesse módulo, nós estaremos trazendo um assunto muito importante, que é a voz profética. Dentro desse assunto, nós mostraremos o que é voz profética, o que é suspeita profética e aquilo que não é voz profética. Eu serei o professor de vocês neste módulo e me chamo Fabrino Colli. A voz profética é a voz de Deus entregue ao profeta para que seja entregue a nós. No Antigo Testamento, essa voz profética era muito visível e os profetas também eram muito conhecidos. Nós, o povo, conhecia quem eram os profetas de Deus. E geralmente a voz que saía da boca deles, certamente era a voz do profeta, a voz profética, a voz de Deus. A voz profética nem sempre ela é um som audível, nem sempre ela é acompanhada por sinais ou maravilhas. Ela pode vir através do profeta, que fala conosco, ou pode vir diretamente da parte de Deus. Ela, por não ser muitas vezes audível, por não ser também comparada a sinais e maravilhas, ela mais se assemelha a pensamentos e sentimentos. Atente-se por uma coisa, eu não estou dizendo que ela é um sentimento e um pensamento, mas que ela se parece com a voz profética. Para quem ouve, ela faz muito sentido, é uma coisa mais concreta, porque pela experiência de vida e pelo que a pessoa está passando, aquilo que ela ouve faz sentido para ela. Já para o profeta, aquele que entrega a mensagem da parte de Deus, essa mensagem ela é mais abstrata e muitas vezes não faz nenhum sentido. No capítulo 6, o Senhor Deus fala que não existe profetas. Quem ele enviaria se não há nenhum? Nós devemos entender com isso que poucas pessoas têm se enveredando na busca de dons. E isso é um reflexo da nossa igreja atual. Se existem, por um lado, igrejas que buscam dons, existem, por outro, igrejas que negam qualquer manifestação dos dons. Capítulo 14, versículo 12, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar os dons e aperfeiçoar neles. Se isso é uma ordenança para cada um de nós que seguimos a Cristo e somos guiados pelo Espírito Santo, uma igreja que não busca os dons espirituais não está atendendo à ordem de Deus. Como identificar se uma voz profética é de fato a voz de Deus? Primeira coisa, pergunte quem é o profeta. Quando nós falamos do Antigo Testamento, era claro quem eram os profetas. Mas hoje, por ter uma nação com acesso irrestrito ao Santo dos Santos, os profetas são muitos e verdadeiros são poucos. Para saber quem é o profeta, você deve indagar que testemunho tem o profeta. Nós falamos aqui sobre uma das facetas do Espírito Santo, que é a transformação do caráter, que vem através do selo. Quando somos selados, nos tornamos morada do Espírito Santo e ele renova a nossa mente, o nosso pensamento de glória em glória. Uma pessoa que não é dobrada ao Espírito Santo, uma pessoa que não é transformada pelo Espírito Santo, ele não é um profeta. Profeta não é aquele que busca dons para mostrar os dons. O profeta é aquele que busca fazer a vontade de Deus. O ponto para identificar se uma voz profética é de fato a voz de Deus é quando ela causa testemunho interior. O testemunho interior, ele é obrigatório para identificar a voz de Deus, porque a palavra diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito. Se a mensagem é de Deus, do teu trono, ela vai causar testemunho em teu interior. E quando digo no seu interior, não é no seu coração, mas no seu espírito. Porque muitas pessoas buscam a profecia, mas aquilo que elas desejam ouvir. E muitas vezes a profecia vai contra os anseios do nosso coração. O ponto para identificar a voz profética como a voz de Deus é saber colocá-la à prova. Porque toda voz profética ela causa uma suspeita profética.
Nós não devemos sair por aí acreditando que toda voz profética é a voz de Deus, porque nem todos são profetas e nem tudo causa testemunho em nosso interior. Então, a prudência nos manda suspeitar da voz profética. A suspeita profética, ela é seguida da oração e do jejum. Somente através da oração e jejum nós buscaremos entronizar a voz profética ao testemunho interior. Percebam que, se por um lado existem igrejas onde a voz profética superabundou, em outras não temos profetas nenhum. E nos dois casos nós lidamos com excessos. Excesso por muito, excesso por pouco. Porque nós não devemos falar que uma coisa é a voz de Deus se não nos entregamos a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Devemos ter cuidado, devemos ter temor, sobretudo temor, para dizer a voz de Deus a alguém. Por outro lado, nós não devemos deixar de buscar, como diz lá em Romanos, capítulo 8, nós devemos buscar os dons e nos aperfeiçoar neles. Sermos profetas é uma responsabilidade de cada um de nós, mas para isso nós devemos ter um caráter dobrado, um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. O que é voz profética, aquilo que não é voz profética, aquilo que é suspeita profética, nós vamos buscar no material que é disponibilizado na plataforma online e nos aperfeiçoar, nos capacitar mais, aprofundar no assunto. Eu desejo a vocês bons estudos. Próximo encontro, e esta aula ela faz parte, ela integra o curso de criação de vídeos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.